Olá pessoal, no Confloss na veia. Aqui no descritivo você identifica todas as informações a respeito da palestra. E lembrando, as conferências Floss de 2025. Sou DevCon, Confloss e PHP Conference Brasil. Esses três links desses três eventos estão aqui no descritivo do nosso vídeo. Se você é uma empresa e quer apoiar o evento, seja com um patrocínio ou algum outro tipo de apoio, entre em contato conosco, comigo, Anderson, ou com o Galvão, aqui dentro do descritivo. De novo, desse vídeo você identifica a melhor maneira de entrar em contato conosco, que é através das nossas contas no LinkedIn. Acompanhe agora a palestra. A palestra dele agora é sobre monitoramento de performance com Postgres, que não sei se todo mundo sabe disso, eu sei que o Lúcio sabe disso e eu sei disso, mas o Postgres é o melhor banco de dados do universo. Ponto. É ou não é, Lúcio? Eu concordo. Aí, ó. Pô, é isso aí. Então, pessoal, aproveitem, tá? O Lúcio é um outro caso que nos dá um orgulho enorme, uma felicidade enorme, porque não apenas um cara que tem um conhecimento fantástico, mas também um cara que a gente tem a honra de chamar de amigo. Tá? Então, Lúcio, meu querido, como sempre, obrigado, né, cara, por estar aí com a gente mais um ano. Tá? A gente fica feliz demais de ter você junto com a gente. E a gente já está gravando, então eu não vou nem interromper, vamos emendar direto. A palavra é sua, arrebenta, meu. É um prazer para a gente. Tá? Já podemos iniciar, então? Já podemos iniciar. Estamos no horário certinho. É verdade. Deixa eu só olhar, Mas... só para ter certeza que eu não estou falando bobagem, mas eu acredito que estamos no horário certo. Estamos no horário certo. Pode Sim. começar. O Anderson Tá chegou aí. faltando um minutinho, né? Tá faltando um minutinho, mas a gente pode começar quando vocês quiserem. Tô na hora, tô na área. Eu estava tomando um suco lá com o Ricardo Coelho. Beleza, fui. Obrigado, Lúcio. Vai lá, Galvão, Nação. você tem que entrar com outro login, tá? Eu Você sei, vai falar eu sei. já lá. Lúcio, boa sorte aí, arrebenta. Maravilha. Gente, boa tarde. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o Lúcio, tá? Hoje trabalhando como staff de BA na Trustly. Tenho aí um pouquinho de experiência em Postgres. Eu creio que eu costumo dizer há mais de 15 anos, porque eu já não tenho contado mais quanto tempo eu trabalho com Postgres. E eu trabalho na Trustly, e lá o Postgres é o nosso banco de dados que a aplicação usa em todos os ambientes. Postgres hoje, então, ele é o nosso cara, digamos assim, tá? Ele é que faz todo o trabalho pesado, ele que armazena todas as informações, ele que serve a aplicação de uma forma completa, tá? A Trustly, ela é uma fintech que ela é global, ela atua praticamente em vários locais espalhados pelo mundo, que são esses países pintados em verde aí que vocês podem ver na, nessa foto, tá? Hoje nós trabalhamos com 12 mil bancos conectados, tá? E bancos aí não seriam bancos de dados, são bancos e instituições financeiras. Trabalhamos com em torno de 9 mil comerciantes e 950 milhões de consumidores. E o que a Trustly faz para lidar com bancos, comerciantes e consumidores? A gente tem uma tecnologia, tá, que é classificada no mundo como tecnologia de pagamentos de accounts to accounts, pagamentos de conta para contas, tá? Sem qualquer tipo de cartão, sem fazer download de aplicativo, sem registro, sem nada. E como é que a gente funciona? Nós podemos ser utilizados como forma de checkout em vendas. Por exemplo, a gente atua junto à Dell, junto ao Facebook, junto ao eBay, empresas de apostas dos Estados Unidos. E no e-commerce dessas empresas, na hora de fazer o checkout, as pessoas podem usar a Trustly como meio de pagamento. Tá? E podem fazer o pagamento utilizando a Trustly com as suas contas bancárias.
Então, a gente tem essa tecnologia e temos o recurso para poder trabalhar no mercado dessa forma, tá? E o Postgres atuando junto com a aplicação e, e proporcionando tudo isso. E o Postgres, ele tem, tá, como eu digo, como todo banco de dados que trabalha de forma responsável, ele precisa ter algum tipo de interface de monitoramento, onde a gente possa olhar e possa utilizar esses recursos de monitoramento ao nosso favor, tá? Como é um banco de dados, eles fornecem isso através do que eles chamam de views de estatística. São views dentro do banco de dados, onde nós podemos fazer queries usando linguagem SQL e obter essas informações lá é, da forma que a gente precisa, tá? Isso em ambientes de alto volume de dados e de transações, tá? É uma coisa praticamente obrigatória, essencial, tá? E hoje em dia, muito fácil de fazer porque os recursos estão lá prontos, disponíveis para a gente usar. E quais são as vantagens, gente? A gente precisa ter alguma vantagem, né? A primeira vantagem, e eu particularmente coloco ela por primeiro, porque para mim isso é um progresso muito grande. A gente consegue, no monitoramento, antever os problemas, a gente consegue identificar dentro dos bancos de dados comportamentos que já são prenúncios de problemas de performance ou prenúncios de outros tipos de problemas. Isso faz com que a gente haja de forma preventiva já. A gente já consegue agir preventivamente antes de que aquilo torne-se um problema muito grande para a gente. A facilidade que o monitoramento traz para a gente fazer um troubleshooting para resolver um problema é muito grande, tá? Nos tira dos outages para a gente não ficar fora do ar nunca, tá? Para a gente ter um SLA gigantesco, próximo de 100% ou 100%. Para vocês terem uma ideia, a gente já, há quase um ano, em termos de banco de dados, a gente tem um SLA de 100%. A gente consegue ficar 100% do tempo online e disponível. Nós aplicamos migrations a quente, fazemos upgrade do Postgres a quente, e tudo isso nos é, digamos assim, guiado pelo monitoramento. A gente consegue fazer esse tipo de coisa porque nós estamos monitorando os bancos de dados Postgres e sabendo exatamente o que está acontecendo. E quando realmente a gente tiver um problema, a gente consegue resolver os problemas bem mais rápido, porque o mecanismo de monitoramento vai nos dar todas as informações que a gente precisa de uma maneira reunida, em gráficos visuais ou em tabelas, e seja lá como for, aquilo vai visualmente ajudar-nos a resolver os problemas. E aqui algumas ferramentas que a gente pode usar para fazer o monitoramento do Postgres, tá? Eu coloquei os Zabbix em primeiro lugar porque é uma ferramenta open source, tá? O Prometheus também é bom, também é open source, mas aí eu acredito que a gente já tem aqui. Eu particularmente não gosto muito do visual do Prometheus, mas tudo bem. O New Relic, por exemplo, é uma ferramenta que é paga, mas muito boa também para visualização de estatísticas de performance do Postgres. O Datadog também é uma ferramenta paga, mas também boa. Ou qualquer ferramenta de monitoramento que vocês conheçam, tá? Que esteja à disposição de vocês, que vocês saibam mexer, e que tenha a capacidade de se conectar a uma instância Postgres e rodar queries SQL, vai ser uma ferramenta boa para vocês poderem monitorar bancos de dados Postgres. Qualquer uma delas. Só basta que ela consiga conectar nos Postgres e rodar queries SQL. Há muito tempo atrás, o Postgres ele não tinha esse mecanismo de views de estatísticas de uma forma completa. Muitas delas não existiam
ou não forneciam todas as informações. Tá? Então, foram criadas algumas ferramentas de análise de arquivos logs do Postgres. Aí, como acontecia? Nós configurávamos o Postgres para logar qualquer tipo de informação lá nos arquivos de log e usávamos depois uma ferramenta para fazer a análise desses logs. A mais famosa delas é o PGBedia. Tá? Eu estou mostrando aqui para vocês PGBedia, mas eu particularmente já tenho aí, acho que mais de 5 anos que eu não sei o que é colocar a mão num PGBedia. Mas ele ainda existe, ainda é mantido pela comunidade, tá? Mas eu não recomendo o uso dele, por exemplo, para bancos de dados grandes, que tem um alto volume de transação, porque a gente tem que enriquecer muito o log da instância com informações, os arquivos de log vão ficar gigantescos e a análise com o PGBedia vai ficar muito demorada. Tá? Eu, particularmente, não vejo mais a necessidade da gente usar o PGBedia ou outras ferramentas que fazem análise de performance por log, justamente porque hoje nós temos todos os recursos que a gente precisa nas vias estatísticas. Tá? Estou mostrando para vocês, para mostrar que a coisa existe, que ainda pode ser usada, mas particularmente não vejo mais necessidade de uso nisso. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um QR Code que vai levar para esse endereço aqui embaixo, onde tem a documentação do Postgres com toda a parte de monitoramento. E ali tem todas as views de monitoramento, para que elas servem, quais são as colunas, o que tem em cada coluna. Tá? Vale a pena vocês darem uma olhada depois para entender o que cada uma ali faz, tá? E tentar utilizar isso da melhor maneira possível. Eu não vou conseguir mostrar todas aqui hoje, tá? Mas vai ser interessante para a gente já mostrar para vocês como a coisa pode ser simples a partir do momento que a gente entende e como isso pode ser usado a nosso favor. Eu esqueci de falar para vocês no início, gente, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida que vocês acham que vocês devam perguntar logo, e não querer deixar para o final, por exemplo, mas no final nós vamos abrir para perguntas também. Mas eu já fico à disposição, tá? Vocês podem levantar a mãozinha, a gente dá uma interrompida, vocês perguntam, respondendo, já para não ter que deixar, de repente, a dúvida para o final, e com isso vocês não entenderem certas coisas que a gente vai mostrar. Beleza? Então, eu estou colocando aqui esse QR Code justamente para facilitar no futuro vocês, de repente, baterem a foto e ir lá e já localizarem a documentação de uma forma mais rápida. E aí nós temos alguns requisitos que o Postgres precisa, que são requisitos de configuração. Ele precisa ter isso feito para ele começar a colocar o mecanismo de alimentação das estatísticas para funcionar. Tá? Nós temos no Postgres um arquivinho de configuração, que é o postgresql.conf, onde todas as configurações da nossa instância estão feitas nesse arquivo. Em termos de coleta de estatísticas, nós temos 3 parâmetros, tá? Que é o primeiro deles é o Track Activities, que o valor default é on, e eu recomendo que ele continue como on. Tá? O Track Counts, também o valor default já vem ligado, e eu recomendo também que ele fique ligado. Tá? Então, quando a gente instala um Postgres lá em algum lugar nosso, na nossa máquina, ou num provedor de cloud, seja o que for, e até um serviço já contratado, por exemplo, da AWS, ou do Google, ou Microsoft Azure, alguma coisa assim, esses valores
por default já vão vir ligados. Então, a gente já está fazendo a coleta de estatísticas para performance no Postgres. E tem um terceiro parâmetro, que é para ele coletar dados de I/O, tá? de entrada e saída, que ele vem desligado por padrão, justamente porque ele ligado, ele impacta um pouquinho a performance, porque ele fica o tempo todo consultando o sistema operacional, pegando a hora do clock e outras coisas, então ele rouba um pouquinho da performance do banco de dados. Quando eu preciso usar isso aqui ou ter alguma informação disso aqui, eu vou lá e ligo, tá? Ligo, faço o que eu preciso fazer e desligo. Eu sei que naquele período que eu precisei, eu tenho um impacto de performance, então eu vou contar com esse impacto de performance, mas também vou conseguir obter a informação que eu preciso. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho as views de estatísticas de performance, as que eu chamo de principais, tá? Todas essas views aqui, tá? Para quem não sabe o que é uma view, seriam como se fossem tabelas, tá? Mas tabelas que a gente só consegue ler, né? Porque elas fazem parte do sistema do Postgres. Todos os bancos de dados que vocês criarem lá nos Postgres de vocês, essas views serão criadas automaticamente, vocês não vão precisar ter trabalho, se vocês forem lá olhar, elas já vão estar lá, né? Aqueles parâmetros já ligados, então elas já vão conter dados lá que vocês podem olhar, né? E já podem trabalhar com elas normalmente dentro do processo lá de vocês. Falando dessas duas primeiras aqui, elas são muito importantes. A primeira delas é eu creio que seja a view mais famosa do Postgres, que é a PG Stat Activity. O que ela faz? Para que serve essa view no Postgres? Para cada conexão que nós fazemos no Postgres, seja vindo da aplicação, seja a gente usando o nosso cliente de, de administração, por exemplo, como o PG Admin, como um Dbeaver, seja lá qual for, para cada conexão que existir no Postgres, essa view ela vai mostrar lá uma linha com os dados dessa conexão. Tá? Nós vamos conseguir ver que queries que estão em execução, ou se aquela conexão já executou uma query e está parada, a última query que foi executada. Se a gente tem algum processo de lock, por exemplo, a gente consegue ver que alguma conexão ela está em lock, e aí a gente pode usar a segunda view associada com a PG Stat Activity, que é a PG Locks. A gente pode fazer um join das duas, por exemplo, e descobrir qual query está locando qual, tá? Que a gente chama de query locker e query locked. Então fica muito fácil para a gente olhar nessas views, olhar, que eu digo rodando query SQL, né? Rodar e ver o que está acontecendo ali. Tem muitas ferramentas, por exemplo, como PGAdmin, como Dbeaver, que lá na interface deles, eles já mostram lá os processos que eles chamam, né, os processos que estão rodando, os locks, ou seja, é a ferramenta de administração fazendo query nessas views e mostrando para vocês lá o resultado dessas views. Tá? Então, digamos assim, já facilita um pouco para a gente. Mas se você tem uma ferramenta de monitoramento, por exemplo, e quer fazer contagem de processos, contagem de conexões que estão rodando query, que não estão rodando query, vocês podem, por exemplo, nas ferramentas de monitoramento, usar essas views também e ter o mesmo tipo de informação. O Postgres ele tem mecanismos internos de replicação, ou seja, a gente pode ter aqui um banco de dados Postgres que está replicando tudo que é feito nele para um outro servidor que de repente está do outro lado do mundo, tá? E existe aqui um fluxo de replicação onde tudo que é feito aqui é replicado para o lado de lá. Tá? E isso é um recurso maravilhoso
Nós lá, por exemplo, usamos isso 24/7, 365 dias por ano, porque a gente precisa ter redundância, né? Então a gente replica a informação de um continente para o outro, replica de um lado de um continente para o outro lado do continente, replica entre regiões do provedor de cloud, por exemplo, para a gente não perder um byte de informação e poder fazer, por exemplo, se uma determinada região lá do provedor de cloud cair, a gente poder passar a operar na outra região e não ficar fora do ar muito tempo. E a gente monitora tudo isso através dessas duas views aqui, que elas mostram dados de replicação e dados de slots de replicação, que a gente chama, né? Os slots de replicação são componentes dentro do Postgres que controlam e que registram o que foi replicado, o que não foi replicado, e a gente pode detectar aqui qualquer falha de replicação fazendo queries nessas views. Beleza, gente? PGStat Database. A gente pode medir quantas transações foram comitadas, quantas sofreram rollback. Podemos ver como está o uso de cache do banco de dados. Gente, performance em banco de dados é cache. Se você tiver um cache mal utilizado ou um cache mal dimensionado, você pode ter a query mais linda do mundo. Se você tiver em ambientes onde você tem volumes gigantes de dados, tá? Se você não tiver um bom cache, o seu banco de dados não performa. Por quê? Porque ele vai ter que toda hora disco buscar o dado, e a gente sabe que disco é a parte mais lenta da nossa infra, do nosso servidor. Então, ter um bom uso de cache, ter um cache bem dimensionado, bem utilizado, bem monitorado, é tudo em termos de performance, tá? Se o banco de dados for um banco de dados pequeno, aí eu já costumo dizer, eu sempre brinco dizendo que banco de dados pequeno não dá problema de performance, né? Tudo que você fizer nele vai rodar rápido, vai rodar sem problema. Só que quando aquele banco de dados crescer, aí os problemas começam a vir, tá? E quando o banco de dados cresce e começam a vir os problemas, a gente já precisa estar preparado para resolver esses problemas da forma mais rápida que a gente puder. Por isso a importância do mecanismo de monitoramento. Eu sempre, quando fazia as consultorias, que eu chegava nas empresas, tá, que as empresas não tinham um mecanismo de monitoramento, eu já chamava o gerente ou o responsável, quem fosse, virava e falava, ó, você precisa ter um mecanismo de monitoramento, você precisa saber o que está acontecendo, tá? Que daqui a pouco você está tendo problema, a sua aplicação está caindo, o teu banco está caindo e você não tem como fazer o troubleshoot, você precisa ter um monitoramento decente. Facilita muito a vida. Nós temos também a PGStat All Tables e PGStat All Indexes. Elas são views que registram informações de funcionamento de tabelas e de índices. Exemplo, a quantidade de tuplas por segundo. O que seriam tuplas? As tuplas do mundo de banco de dados são as linhas, né? Linhas de tabelas, linhas de índices. No termo técnico, a gente chama de tupla. Tá? Então, você precisa saber quantos inserts eu fiz por segundo, quantos deletes eu fiz por segundo, quantos updates eu fiz por segundo. Esses updates foram feitos por heap-only tuples ou não foram. Tá? Quantas tuplas vivas e mortas, né? No caso do Postgres, a gente tem esse lance de tupla viva, tupla morta, por conta do mecanismo de controle de versão. Como é que está o funcionamento do nosso AutoVacuum? Quem aí trabalha com Postgres, por exemplo, sabe ou deve saber que trabalhar com o AutoVacuum e o AutoVacuum não tiver tunado vai trazer problema, né? Então, a gente precisa ter esse tipo de informação. Como está a geração de tuplas mortas nas nossas tabelas? O AutoVacuum está agindo como tem que ser? Está reciclando, não está reciclando, está funcionando, não está funcionando? Porque se a gente não tiver esse feeling e ver isso lá no monitoramento, com certeza, depois de um tempo, a gente começa a ter problemas de performance. O banco começa a performar mal, né? E aí a gente
se não tiver a informação na mão, muitas das vezes a gente fica no escuro e não sabe o que fazer. E aqui a gente tem outras duas views que cuidam mais das informações que eu chamo de Stat.io, que é a estatística de I/O, tá? Que traz muito, e é uma coisa que eu uso muito, diferenças entre o que a gente chama de page hit e page read. O que é page hit e page read? O Postgres ele tem umas estatísticas que ele diz o seguinte: quando você roda uma query, tá, ele vai procurar aquelas informações que aquela query demanda para retornar as informações para vocês. Tá? Quando ele encontra a informação no cache do Postgres, tá, ele diz que aquilo foi um page hit. E toda vez que ele precisa ir a disco, é um page read. Então, se vocês tiverem pouco page hit e muito page read, vocês com certeza não estão tendo aí uma utilização boa de cache. Ou o cache está mal dimensionado, ou tem algum outro problema, por exemplo. Ou a sua instância tem muito pouca memória, você não pode botar um cache muito grande, e o seu banco de dados já está demandando, de repente, mais cache, porque você já tem muito dado dentro da instância, aqueles dados são, o número de consultas são muito grandes, e o que você tem de cache na máquina não está sendo suficiente. Você está renovando, o que a gente costuma dizer é o seguinte: o seu cache está sendo muito renovado constantemente, então ele não está sendo eficiente, tá? E queries nessas views aqui vão ser importantes justamente para vocês poderem ter isso de uma forma visual e ver, ó, meu cache não está legal, eu estou indo muito a disco aqui para essa tabela, para essa tabela e para essa tabela, ou nesse índice, e nesse índice, e eu preciso fazer alguma coisa para resolver isso, tá? E o monitoramento vai te dar essas informações de uma forma visual, que você não consegue ter se você não tiver uma ferramenta de monitoramento, tá? Você precisa muito disso. Conforme o seu banco de dados começar a volumar, tá, ganhar volume, ter um número maior de transações, um número maior de consultas, esse tipo de problema, ele com certeza ele vai vir. E você precisa estar preparado para fazer o troubleshooting disso, identificar o que está acontecendo e agir de acordo. E depois que você agir de acordo, ver no monitoramento qual foi o benefício, se teve benefício, se não teve, se você tem que fazer mais alguma coisa, se você não tem que fazer, e por aí vai. É muito importante. Eu estou enfatizando a importância do monitoramento, porque eu, por exemplo, lá na Trustly, se a gente não tivesse monitoramento lá, eu teria situações que eu ia olhar e assim, tá bom, banco de dados caiu, e aí? Né? O que eu vou fazer? Eu vou ler gigas de log, eu vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, a gente precisa do monitoramento, que ele dê lá informações em tempo real, e o bom de você poder ter um monitoramento baseado em query é que você está lá rodando as queries e aquelas queries estão te dando informação em tempo real. Você não tem que, por exemplo, gerar um log, depois pegar uma ferramenta, mandar a ferramenta analisar aquele log. Isso vai levar um tempo a ser feito, 10, 15, 20 minutos, tá? Para depois você ter a visualização. Tá? É muito importante que você tenha a informação em tempo real, para você poder identificar, agir o mais rápido que você puder. Essa view aqui, ela é usada, PG Stat Progress Copy, para quando a gente utiliza dentro do Postgres processos de dump e restore. Às vezes a gente chega lá, eu preciso fazer um dump do banco e restaurar não sei aonde, né? Então a gente coloca lá o banco para fazer o dump, depois coloca para fazer o restore, e a gente não tem ideia em que ponto aquilo está. Às vezes a gente coloca lá para fazer, aquilo está lá fazendo, e a gente olha e diz assim, falta quanto? Quanto eu já fiz? Isso aqui. Essa view aqui, ela nos ajuda nisso. A gente pode rodar ela tanto no processo de dump quanto no processo de restore,
aí no processo de dump, na máquina que a gente está fazendo o dump, e no processo de restore, na que a gente está fazendo o restore. A gente consegue ver ali com os dados que ela fornece, e fazendo conta ali, vendo o percentual e tudo, a gente consegue ter uma noção de quantos por cento a gente já fez ou está faltando para a gente realizar o processo. É uma coisa também muito legal. Para quem trabalha com Postgres já há algum tempo, ou para quem também não tem muito tempo, sabe que o processo de criação de índice no Postgres e em qualquer banco de dados, dependendo do tamanho da tabela, é um processo demorado. Vamos supor aí que você tem uma tabela, colocar aí, por exemplo, uma tabela de tamanho médio, por exemplo, 700, 800 GB de tamanho, tá? Às vezes você pode levar aí 15, 20 minutos para criar um índice numa tabela dessa, tá? Ou em situações mais experientes, de repente você cria com menos tempo. Só que desse tempo, você olha e você diz assim, quanto falta? Quanto, quanto por, qual o percentual já construído do índice, né? Como é que está indo? Está indo, não está indo? O índice está sendo criado, não está sendo criado? Aquele processo lá ficou lá parado, né? A gente fica muito no escuro, né? Fica muito no escuro. Mas agora a gente tem uma view que a gente pode usar para saber qual é o progresso, as fases e o progresso de criação de índices. Então, toda vez agora, por exemplo, que eu crio algum índice lá nas nossas bases Postgres, eu boto lá o índice para ser criado e numa outra conexão eu fico fazendo queries aqui no meu Postgres, usando essa view, para eu saber como é que está o estado da minha criação do índice. Ele está rolando, aí ele vai dizendo lá, já processei tantos blocos, já fiz isso, estou na fase X, fui para fase Y. Então, a gente tem, na documentação, por exemplo, tem todas as fases lá definidas, a gente consegue ver cada fase e em que parte da fase ele está. Eu fiz 30% da fase X, depois fui para 50%, depois fui para 75%, cheguei a 100%, ele foi para a próxima fase e aí tudo de novo. É muito legal isso. Tá? Eu, particularmente, gosto muito porque eu consigo olhar e saber o que está acontecendo. Uma coisa que a gente tem que fazer também no Postgres de vez em quando são os processos de vacuum, justamente para fazer a reciclagem das tuplas mortas e poder não fazer com que a nossa tabela fragmente de uma forma que seja muito crítica para a operação do sistema. De antemão, nós também temos no Postgres um processo interno, tá? Que é o chamado AutoVacuum, que ele já internamente ele roda um vacuum e nos ajuda nessa reciclagem. Porém, eu posso usar a ferramenta de monitoramento para saber como isso está sendo feito, quando está sendo feito, quanto tempo leva para ser feito, cada fase do vacuum, auto-vacuum, porque eles também têm fases, né? Então, a gente pode usar isso a nosso favor e monitorar para ver como isso está rolando dentro do nosso banco de dados. Tá? Isso é muito importante, é uma coisa que todo dia eu estou olhando lá os gráficos, estou vendo, tá? Porque no Postgres, especificamente, se a gente não tiver lá os nossos processos de vácuo, auto-vacuum sendo feitos, é problema de performance na certa. Tá? Então, é uma coisa que eu me preocupo, eu vejo, eu coloco a ferramenta de monitoramento para me enviar alertas se a coisa não aconteceu, tá? Tudo isso para poder agir preventivamente. Tá? E a gente, quando age preventivamente, como eu falei lá no início da palestra, a gente não vai ter problemas de ficar trabalhando, por exemplo, no meio da madrugada e ser acordado no meio da madrugada porque o banco caiu, aquelas coisas todas, aquelas histórias que a gente sabe que acontecem, né? O Postgres também tem uma view, desculpa, o Postgres ele tem uma ferramenta chamada PGBase Backup,
que é uma ferramenta de backup, e ela é muito mais eficiente do que a ferramenta de dump. Tem gente, por exemplo, que costuma dizer que dump não é backup, e eu particularmente concordo, né? Eu uso muito PG-Base Backup para os meus processos de backup, só que é uma coisa também que... Deixa eu colocar o meu telefone no silencioso que eu esqueci. Eu, particularmente, uso muito porque backup em bancos grandes é uma coisa que demora. Tá? E você não tem um recurso muito legal que você olha ali e diga assim, quanto está faltando? Vai demorar? Não vai? Quanto já foi feito? Né? E a gente utilizar essa ferramenta, essa view de estatística, nas ferramentas de monitoramento, é vantagem também, ou até utilizá-las de forma manual, quando a gente estiver fazendo um backup, é uma forma legal da gente se posicionar e ver como a coisa tá indo. Se está sendo feito, quanto está sendo feito, qual é a performance do nosso backup, ou seja, quantos bytes eu tô fazendo por segundo, né? A gente consegue ter todas essas métricas rodando queries aqui nessa view de estatística. Beleza, gente? E aí aqui eu coloquei dois pequenos exemplos para vocês, tá? Que são queries que eu utilizo no meu monitoramento. E aí vocês podem utilizar a ferramenta de monitoramento que vocês quiserem, desde que ela tenha a capacidade de se conectar no Postgres e rodar queries SQL lá. Qualquer ferramenta de monitoramento. Conectou no Postgres, rodou query, na minha opinião, está apta a monitorar o banco de dados. Eu coloquei dois exemplos simples, né? Mas justamente porque essa palestra está sendo gravada, para depois vocês terem tempo, por exemplo, de dar uma pausa aqui nesse slide e entender com mais calma o que está acontecendo, tá? Mas eu também vou explicar para vocês o que cada uma faz. Essa primeira aqui é o que eu chamo de query de atividade ou query de activity. Aqui eu consigo ver qual é o que eu chamo de back-end type. O que é um back-end type? Tá? Toda conexão que chega no Postgres, que venha da aplicação, nossa, do que for, até da ferramenta de monitoramento, o Postgres ele abre lá um back-end para atender essa conexão. Então, aqui a gente classifica os back-ends, tá? Se ele é uma conexão de client ou se ele é uma conexão interna do Postgres, que é o que a gente chama de background worker, né? E aí aqui eu quero ver qual é o estado da minha conexão. O que seria o estado? Essa minha conexão, ela está rodando query, ela tem uma conexão aberta, mas não está, no momento, rodando query nenhuma, ou eu tenho uma query que não está rodando nada, mas está com uma transação em aberto, que é o que aparece ali para a gente como idle in transaction, tá? Eu consigo ver todo esse diferencial. Tá? Se eu tenho algum wait event type, que aí isso aqui é uma coluna lá da minha view, tá? Se nessa coluna tem o valor lock, então eu já retorno na minha query que aquela query está locked. Ela está em lock. Else não está em lock. Eu só quero ver o seguinte, esse processo, ele está em wait ou não está wait? Eu aqui na minha query, chamei aqui esse resultado aqui dessa minha coluna de wait. E faço um count aqui para saber a quantidade de conexões que eu tenho. Quantas conexões naquele momento eu tenho com o Postgres. E esses dois aqui que eu coloquei em amarelo, ó, eu consigo ver através desses comandos aqui, date, parte de época, isso aqui depois é importante vocês entenderem qual a função de cada função dessa aqui, tá? Para trazer o que a gente precisa. Aqui eu quero saber o seguinte:
em todas as conexões que estão rodando query, qual é o tempo médio de execução e eu quero o tempo máximo de execução. Então, lá eu estou usando essa query, eu estou vendo que eu tenho lá 20, 30 conexões que estão rodando query. Dentro dessas 20, 30, eu quero saber qual é o tempo médio de execução das queries e qual é o tempo máximo de execução. Tá? E isso vai lá para a minha ferramenta de monitoramento para ela me mostrar. Se eu tenho queries em lock, se eu não tenho, se eu tenho muitas queries que estão abertas, mas não estão sendo usadas, e assim vai. E eu estou fazendo essa query toda na minha PG Start Activity. E aqui aí eu passo as condições de where, né, para não ver a minha própria conexão, para não ver conexões internas do Postgres e tudo mais. Aí é mais uma coisa minha. Tá? Mas o que é isso aqui, gente? Eu estou rodando uma query SQL simples para ter informações que eu preciso para fazer o monitoramento de funcionamento do banco de dados. É uma coisa simples. Vocês podem olhar aqui, de repente, e falar assim, pô, essa query está grande, está complicada, mas a partir do momento que vocês entenderem isso aqui, vocês vão ver que é muito fácil e muito simples. Tá? E vocês nunca mais vão querer deixar de usar isso, porque vocês vão estar sempre com as informações na palma da mão a hora que vocês quiserem. A segunda query, a query de replicação, ela vai me mostrar aqui, eu estou fazendo query na PG Replication Slots e fazendo join com a PG Replication. Tá? Porque as views funcionam como tabelas e na linguagem SQL eu posso fazer joins, eu posso fazer union, eu posso fazer o que for, tá? Dentro das minhas queries SQL, dentro da sintaxe correta, é claro, usando os relacionamentos previstos, mas eu posso obter o que eu quero aqui. E aqui o que eu vejo? Eu vejo os slots de replicação. Os slots são mecanismos que o Postgres tem, onde ficam registrados o que já replicou, o que falta replicar, e aí a gente consegue ver atrasos na replicação que a gente chama de lag, né? Eu consigo ver se a minha replicação está ativa ou não está ativa. Ela pode, por exemplo, estar lá pausada por algum problema no destino da replicação, então ela fica ali pausada e fica acumulando dados para enviar quando o outro lado, por exemplo, estiver apto a receber, e a gente consegue saber tudo aqui. E aqui eu consigo ver o meu lag, tá? Em termos de tempo, e eu consigo ver o meu lag em quantidade de bytes. O lag é o que falta daqui para replicar para cá. Tá? Quanto menor o meu lag, melhor eu estou na minha replicação. Tá? Porque se eu começo a ter um lag muito grande, tá? É sinal que lá do outro lado está faltando informação. Então eu preciso ver o que está acontecendo. Se a minha replicação caiu, eu preciso identificar o que caiu, né? E para eu poder agir. E eu preciso estar sabendo disso na hora que acontecer. Então, a ferramenta de monitoramento, ela precisa ter um recurso também que a gente configure lá quando certo valor no monitoramento estiver, por exemplo, inativo ou alguma coisa assim, a ferramenta de monitoramento tem que mandar um alerta para a gente para que a gente haja rápido, a gente fique sabendo do problema na hora que ele aconteceu, né? E haja e resolva antes que aquilo torne para a gente uma coisa perigosa. Aqui tem mais dois exemplos. Essa query aqui, gente, ela ficou grande, mas ela ficou grande porque eu coloquei as colunas todas assim, tá? Não é não é uma coisa ruim, não. As pessoas costumam se assustar quando eu mostro essa query. Eu vejo que as pessoas ficam assim, nossa, que query grande. Ela é grandinha, mas vale a pena. Essa aqui são as estatísticas de database, certo? Aí aqui eu consigo ver ó, o tamanho do banco de dados,
eu consigo ver quantas transações sofreram rollback, quantas transações foram comitadas. Blocks read tem a ver com utilização de cache. Quantos blocos aí que eu digo, gente, é blocos do banco de dados. No Postgres, por exemplo, as informações lá nas tabelas dos índices, elas são guardadas em blocos, no caso do Postgres, em blocos com 8 kilobytes de tamanho, né? E quando eu preciso essas informações podem estar no cache do Postgres ou podem estar em disco. Se elas forem encontradas no Postgres, é blocks hit. Se elas forem encontradas nos discos, é blocks read. Então, com a associação desses dois aqui, a gente consegue saber como está a utilização do nosso cache. Aí aqui eu tenho a quantidade de tuplas, de tuples fetched, returned, tuplas inseridas, tuplas atualizadas, tuplas excluídas, utilização de arquivo temporário dentro das nossas queries. Isso é uma coisa muito importante também, porque o Postgres ele tem para cada query que vocês estão rodando, ele tem um limite que ele pode usar da memória RAM, por exemplo, para fazer order by, para fazer join, para fazer agregações. E quando ele chega nesse limite, por exemplo, ele não dá um erro na query e diz lá para o usuário, dizendo assim, ó, abortei a query porque eu não tenho mais espaço de memória para trabalhar. Memória RAM, né? O que ele faz? Ele começa a usar arquivo temporário. Tá? Usar muito arquivo temporário é contraproducente, porque você está lendo a informação do disco, está processando aquela informação está voltando para o disco em forma de arquivo temporário, para depois ser relida de novo para ser devolvida para a aplicação. Então, isso dá impacto de performance da query. Tá? E às vezes você olha, você diz assim, a minha query está boa, está usando os índices que tem que usar e está lenta. Por que está lenta? Ela pode estar lenta porque está usando arquivo temporário. Então vocês precisam ter essa visualização para fazer esse troubleshooting e resolver o problema. Tem o registro de deadlocks, tem o registro de falhas de checksum. Falhas de checksum é o seguinte, quando o Postgres salva lá o bloco lá em disco, ele faz um checksum daquilo para ver se realmente o bloco foi salvo com problema, ou deu alguma falha ali, algum problema no RADA, no disco, e aquele bloco ali foi salvo corrompido, digamos assim. Tá? E aí ele tem esse registro aqui de falha de checksum, e a gente pode colocar a ferramenta de monitoramento para nos avisar, tá? No caso isso aqui aconteça. Com a qualidade de hardware que a gente tem hoje, SSDs, esses lances assim, isso é muito difícil acontecer. Tá? Mas a gente precisa estar sabendo. Aqui é o timestamp de quando foi a última falha de checksum, tá? E aqui eu tenho um cômputo de sessões, de tempo de sessões abertas, tempo de sessões abertas rodando query, tempo de sessões abertas com idle in transaction, que é a aplicação abre a conexão, abre a transação e fica um tempo sem fazer nada ali naquela conexão. Tá? Mas a transação está aberta. Então a gente diz que aquela conexão ela está em idle, porém em transaction, ou seja, está com uma transação aberta. O número de sessões que foram abertas com um banco de dados, tá? Sessões abandonadas, sessões que foram canceladas por erros fatais, sessões que foram canceladas por solicitação do administrador, digamos assim, né? O super user lá do Postgres, ele chega lá e diz assim, me mata esse processo aqui, tem um comando lá que é o PG Terminate Backend, você passa lá o PID da conexão, o Postgres vai matar. Tá? Uma coisa que eu estava quase esquecendo de falar, esses dados aqui, gerados nessas views, tem dados que eles são dados do momento, isso aqui é dado do momento, esse aqui também é dado do momento. Então, quando você fizer uma query, ele vai te mostrar o que está acontecendo ali naquele momento. Agora, essa query aqui,
esses valores eles são acumulativos. Toda vez que, por exemplo, que acontece um deadlock, o Postgres vai lá nessa view e pega lá o valor que está lá e soma 1. A mesma coisa para as outras colunas. Ele vai sempre. Eu tive um rollback, ele vai lá, soma mais 1. Eu tive 20 rollbacks, ele vai lá, soma 20. Então, para a gente ter um gráfico, por exemplo, com o histórico no passado do tempo, a gente precisa ter uma ferramenta de monitoramento que saiba fazer um delta entre os intervalos de monitoramento e possa mostrar para a gente a evolução daquilo ali no tempo. Tá? O Postgres ele não faz isso, ele vai somando lá, vai somando, é uma estatística cumulativa que a gente chama, e a gente precisa ter a capacidade de entender isso e fazer com que a ferramenta de monitoramento faça esse cálculo e mostre para a gente a diferença de um para o outro dentro de um certo período de tempo, que é o que a gente chama de delta, né? A mesma coisa aqui para view de alto vacuum. Também são valores acumulativos que a gente precisa ir também fazendo da mesma forma. Aqui eu estou usando, dentro da minha query, fazendo a query numa view chamada pgclass, aí já é uma view de catálogo que a gente chama. A pgclass guarda informações sobre as nossas tabelas, views, índices, são várias coisas. A PG Namespace é sobre os esquemas, e aí depois aqui eu chamo a Stat Progress Vacuum, junto com a PG Stat Activity, junto com a PG Stat User Tables, que é uma view parecida não, mito, é uma view que vem da PG Stat All Tables, porém ela mostra só as tabelas de user que a gente chama. Tabelas de user são as tabelas que nós criamos. A All Tables vai mostrar as tabelas que nós criamos e também as tabelas internas do Postgres que são criadas quando a gente cria lá o nosso banco de dados. Aí aqui eu estou fazendo um lateral join aqui para pegar informações de metadados de dentro das tabelas, é uma coisa mais rebuscada e de repente a gente possa marcar um Confluence desse da vida para falar só sobre coisas de objetos do Postgres, para trazer parâmetros e tudo mais. E aqui em cima eu vou listar todas as minhas tabelas. Aí eu consigo saber aqui o meu age para saber como está o frozen da minha tabela. Isso aqui é uma coisa também mais de médio para alto nível, né? Consigo saber se o meu vacuum estiver rodando, qual a fase do vacuum que eu estou rodando, qual é o que eu estou fazendo. Aqui, nesse caso aqui, eu esqueci de trocar, mas aqui eu deveria mostrar para vocês o percentual da fase, tá? Quantos por cento dessa fase do auto vacuum ou do vacuum eu já fiz? E por aí vai. Aí aqui eu consigo ver, ó, quantas. Eu consigo ver. Minha máquina loucou. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Até descompartilhou minha tela. Descompartilhou. Vocês estão vendo Aí, agora? já. Foi? Aqui embaixo eu consigo ver, tá? Aqui ele diz, ó, heap blocks total. Ele está dizendo aqui o seguinte: quantos blocos eu tenho na minha heap, digamos assim. A heap é o que o pessoal no Postgres pode ser, por exemplo, uma tabela, um índice e tudo mais. Quantos blocos eu tenho, quantos eu já escaneei no meu processo de vácuo e quantos precisaram ser limpos. Tá? No meu vacuum, quantas vezes eu precisei reiniciar o meu processo de vacuum dentro do meu índice. Tá? Então, eu consigo ver, por exemplo, de blocos total, eu já escaneei tanto e precisei fazer. Então,
fazendo uma conta aqui nesses valores, eu consigo ver, ó, eu já fiz 20%, eu já vi 50%, já fiz 90%. Eu consigo ter visualmente como a coisa está andando, se está sendo feita, se aquilo não está agarrado, se não está, né? E tudo mais. Aí aqui eu consigo ver a quantidade máxima de tuplas mortas e o número que eu tenho de tuplas mortas e a quantidade de tuplas estatisticamente falando, né? Aqui ele não dá um número real, mas ele dá um número aproximado, porque é coletado e calculado no número de estatísticas. Eu consigo ver aqui informações essenciais para eu saber como o meu AutoVacuum está rodando dentro do meu banco Postgres. É muito importante isso, porque eu consigo ter isso visualmente, eu consigo ver o que está acontecendo e consigo agir se nós tivermos algum problema. Aqui ficou tranquilo, gente? Ficou tranquilinho? Ou vocês acharam complicado? Eu resolvi mostrar isso aqui para vocês, justamente para vocês poderem pausar, tá? Eu vou pausar, ou de repente vou tirar um print dessa tela e vou pegar o manual e vou olhar e vou tentar entender isso aqui, ver direitinho. Pô, mas fiquei com uma dúvida aqui, tá? Como é que pode ser? Tenta entrar em contato comigo, com certeza a gente vai tentar dar um suporte para vocês aí, de boa, porque eu gosto muito de mexer com posts. E aí, agora aqui eu quero mostrar para vocês visualmente como a coisa fica, tá? Essa query aqui, que vocês estão vendo, me gera isso aqui. Então, aqui eu consigo ver a fase do, do que eles chamam de Auto Vacuum Worker, tá? A fase aqui, que eu não consigo, o scanning heap, tá? Ela começou em tantos por cento, veio, até que chegou assim, terminou, começou a segunda, tá? Que é o Vacuum Index, e depois ele fez o Vacuum do heap. Eu consigo ver no tempo, tá? Como isso rolou, digamos assim, tá? E isso foi uma coisa que a gente montou dentro da ferramenta de monitoramento que a gente usa, que é o New Relic, tá? Para mostrar esse tipo de coisa, tá? A gente conseguiria fazer da mesma forma nos Zabbix, conseguiríamos fazer no Prometheus, e aí, de repente, colocar o Grafana para mostrar, porque aí faz um gráfico mais bonitinho, né? Como já virou tradição, mas fica muito bom para a gente ver. Outros exemplos, lag de replicação. Eu consigo ver aqui, ó, os meus lags de replicação e eu vejo que como a replicação que a gente usa ela é assíncrona, então a gente pode ter uma variação nesse lag de replicação que é absolutamente normal e previsto, tá? Geração de arquivos temporários. Tem naquela view ali que eu mostrei de monitoramento da PG Database lá, PG Static Database. Eu consigo fazer as queries naquela view e mostrar aqui de forma gráfica, no decorrer do tempo, como está a utilização de geração de arquivos temporários aqui nas minhas instâncias de banco de dados. Muito legal isso, gente. Isso aqui eu vejo assim, às vezes isso aqui dá um pico lá em cima, vai lá para os gigabytes, aí eu olho e falo, pô, o que que aconteceu? Aí vou lá olhar, por exemplo, tem alguma query que está usando muito tempo, né? Que é uma query que a gente já pode ir lá olhar e, de repente, melhorar ela para que ela não use tanto arquivo temporário. Aqui eu consigo ver quantos commits e quantos rollbacks eu estou fazendo por segundo. A minha taxa de commit, por exemplo, aqui a gente estava num período relativamente bom do dia, com um tráfego baixo, a gente tinha picos aqui nessa instância aqui de 500 commits por segundo, aqui nós demos um pico aqui de 550 commits por segundo. Eu consigo ver isso visualmente e ver como está o uso do meu banco de dados assim. E aqui embaixo, eu consigo ver também, fazendo query lá na PG Stat Databases, eu consigo ver
como está a utilização de cache das minhas instâncias, tá? Relacionando page hit com page read, né? Eu consigo ver o, o número de commits. Ai, meu Deus, de novo. Agora não caiu, né? Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo, gente? Tá vendo? Tá. Então, seguindo. Consegui destravar minha tela aqui antes de. Então, eu consigo ver também o tamanho dos meus bancos de dados, tá? E consigo ver, por exemplo, aqui fazendo uma conta, eu consigo ver aqui quanto meus bancos de dados estão crescendo. Por exemplo, aqui eu fiz aqui um crescimento nas últimas 24 horas e eu sei, por exemplo, aqui que essa determinada instância aqui está crescendo 17 gigas por dia, tá? Isso aqui é de uma instância que a gente tem de um ambiente que ele é menorzinho, mas a gente consegue, da mesma forma, medir e ver, ó, esse cara aqui está crescendo X por dia, essa tabela está crescendo X por dia, a outra tabela está crescendo Y por dia. A gente consegue ter essa visualização, tá, em tempo real e conseguir fazer troubleshootings e tudo mais. Isso porque eu não consegui mostrar aqui para vocês nenhum pinto das views estatísticas que tem, mas eu quero deixar aqui já para vocês essa semente, para vocês irem e olharem e ver e tentarem descobrir formas de usá-las e monitorar o Postgres com esse tipo de recurso. Hoje em dia, eu só uso esse tipo de recurso, tá? Não uso mais nenhum outro tipo de análise e log, essas coisas assim, só uso monitoramento em cima das views, porque eu consigo ter os dados em tempo real. Beleza, gente? Para quem está procurando oportunidades novas, a Trustly está contratando, tá? Temos vagas lá para desenvolvedor, para infra, para tudo. Esse QR Code aí, ele vai levar lá para uma página que tem todas as vagas lá disponíveis, tá? Vocês podem visitar lá. Se tiver alguma vaga que vocês achem interessante, por lá mesmo vocês podem aplicar, mandar currículo e preencher os dados numa boa. Beleza, gente? Foi um prazer para mim poder estar aqui conversando com vocês sobre Postgres. Eu, particularmente, sou um cara que adoro o que eu faço, adoro trabalhar com Postgres. Na minha opinião, como o Galvão falou no início, é o banco de dados do futuro e do presente. Em termos de banco de dados relacional baseado em open source, é o melhor do mundo, não tem o que discutir, tá? E eu gosto muito de poder estar dividindo um pouquinho do que a gente sabe com vocês. Beleza, gente? Eu estou à disposição. Se alguém quiser fazer pergunta aí, pode abrir o microfone ou vai levantando a mão e a gente vai seguindo aí a fila.